Fala, povo abençoado! Eu sou o pastor Ronaldo Andrade, seja bem-vindo ao nosso Pod 7 e hoje nós vamos falar sobre fé inteligente. Então prepara aí o seu cafezinho, o seu fone de ouvido e vem com a gente aprender aquilo que Deus tem para nossa edificação. Dando sequência aqui ao nosso Pod 7, hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante que eu espero que te ajude aí a exercer a tua fé. O tema a qual eu me refiro, que é fé inteligente, está embasado na palavra em Romanos capítulo 12, e eu quero fazer essa leitura com você aqui no versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabemos que Deus nos criou com sentimentos, com emoções e também com a razão. E cada uma dessas características tem uma função. Então hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre emoção, e aí está ligado, né, ao sentimento, e também vamos falar sobre a razão, que aí é onde nós vamos entender o que é uma fé inteligente. Então, falando sobre razão e emoção, a razão é o conjunto de faculdades intelectuais que também nos fala sobre compreensão, discernimento, juízo, lucidez, entre outras. E a emoção é o conjunto das reações variáveis na duração e intensidade que ocorre no corpo e no cérebro, geralmente desencadeadas por um conteúdo mental. As emoções são despertadas e são uma resposta e um estímulo externo. Ou seja, imagina um camarada num estádio lotado assistindo o seu time favorito jogando e de repente sai um gol. Ou seja, tudo aquilo que está à sua volta estimula e aí então o seu corpo reage como o grito de gol. Então isso fala muito sobre a emoção, aquilo que está regendo a sua volta. Mas quando falamos sobre a razão, a gente sempre vai buscar algo mais concreto, algo mais firme, algo que você deixa um pouco a emoção de lado e entra então querendo saber sobre a razão. A fé emocional, geralmente, ela está embasada no sobrenatural de Deus e também nos sinais. Mas quando nós entendemos o que é fé inteligente, uma fé racional, a gente vai entender que sinais e que também o sobrenatural é uma consequência de uma fé limpa, uma fé genuína, de uma fé inteligente. O ser humano é como um trem, ali quando puxando ali os seus vagões, isso representa as emoções, mas não é a emoção que faz o trem andar, e sim a locomotiva. E essa locomotiva, é a fé inteligente, a fé racional, é que vai fazer com que essa locomotiva se movimente. Entenda que a fé inteligente é uma fé que Deus espera que cada um de nós tenhamos. Existe aqui um texto bíblico em Jeremias capítulo 17, versículo 9, que diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, perverso, quem o poderá conhecer? O coração do homem é enganoso. Quando você acha que Deus falou, ou seja, sentiu algo de Deus e agiu mediante aquilo, quantas vezes nós vemos pessoas se frustrando, porque diz que orou, diz que sentiu um toque e aí então tomou uma atitude. Mas, na realidade, era apenas uma emoção e não uma fé limpa, uma fé inteligente. Quando nós aplicamos a fé inteligente, nós vamos agir mediante aquilo que a palavra de Deus nos afirma. Quando Jeremias, aqui no capítulo 17, ele está falando sobre uma fé inteligente que ela vai gerar frutos mesmo no tempo de crise, mesmo no tempo da sequidão, mesmo no tempo da perseguição ou uma crise na área da saúde. Mesmo assim, você vai continuar dando fruto quando a tua fé é inteligente. Lembre-se que naquele tempo existia uma fé meio que sensorial. As pessoas se moviam pelos seus sentidos.
assim como o olfato, a visão, o paladar, a audição e tato. Um dia, lá em Betânia, quando Jesus chega ali, em João capítulo 11, só para você lembrar, Marta chega até Jesus e fala assim: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Maria vem com o mesmo discurso. Jesus está dizendo para Marta que Ele é a ressurreição e a vida. Ele é aquele que pode trazer Lázaro de volta à vida. Mas naquele momento Marta ela não acredita, ela não crê. Por quê? Porque ela já sepultou seu irmão. Mas Maria, ela leva Jesus até o sepulcro. Ela conduz Jesus até o local onde Lázaro está sepultado. O que eu quero dizer para você? Que ao chegar próximo ao sepulcro, Marta mais uma vez vai até Jesus e diz assim: Senhor, já é de 4 dias, cheira mal. É algo que te move aquilo que é sensorial, aquilo que faz parte dos seus sentidos. A fé inteligente, a fé racional, ela ignora o sensorial. Quando Marta diz que Lázaro já está morto há 4 dias e diz que cheira mal, Jesus ele não respeita isso. Então ele diz: só tire a pedra. E às vezes você, para ter uma fé inteligente e viver o sobrenatural de Deus, você precisa tirar a pedra de sobre tudo aquilo que um dia fez você ser movido como um vagão. Mas Deus está aqui hoje para te chamar para ser uma locomotiva. Pessoal, semana que vem tem mais falando sobre fé inteligente. Então, o melhor ainda está por vir, hein? Eu convido você para ficar aí conectado com a gente, porque teremos a parte 2 dessa mensagem. Para não perder a parte 2 dessa mensagem, nos siga nas redes sociais, se inscreva e deixa aí o seu like. Querendo então abençoar esta obra, não se esqueça, segue aí o nosso Pix, deixa Deus te usar, nos abençoe com uma oferta em nome de Jesus.